Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Flander Martins e hoje vou falar sobre um breve conceito de física de acordo com a sequência didática utilizada no plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 2. Nesse vídeo, já irei fazer uma explanação dos conteúdos de física referente às 4 semanas, sendo elas: semana 1, movimento retilíneo uniforme, movimento progressivo e regressivo. Semana 2, aceleração. Semana 3, função horária do movimento retilíneo uniformemente variado e equação de Torricelli. Semana 4, gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, iniciando pela semana 1. Movimento retilíneo uniforme. Como o velocímetro do automóvel não indica se ele está se movimentando no mesmo sentido ou em sentido contrário ao positivo da trajetória, estabelecemos a convenção. Primeiro, o movimento é progressivo, ou seja, o carro está trafegando no mesmo sentido da trajetória, ou seja, da esquerda para a direita. Sendo assim, a velocidade é considerada positiva. Velocidade é maior que zero. Segundo, movimento regressivo ou retrógrado. O carro está trafegando no sentido contrário ao da trajetória, ou seja, da direita para a esquerda. Sendo assim, a velocidade é considerada negativa, velocidade menor que zero. Se a velocidade escalar instantânea de um móvel num dado instante for menos 20 km/h, isto significa que, no instante dado, o móvel caminha em sentido contrário ao positivo da trajetória. Função horária da posição. Partindo da posição atual do corpo, ou do móvel, da partícula, num determinado referencial, pode-se determinar sua posição futura no mesmo referencial. Então, considere um carro percorrendo com velocidade constante a trajetória da figura. Esse carro percorre uma distância ΔS em um intervalo de tempo ΔT. Considere que no instante inicial, o cronômetro marca zero, logo o tempo inicial é igual a zero. Assim, multiplicando t com v e isolando a posição final do móvel, temos a seguinte equação. Essa expressão matemática é conhecida como função horária da posição ou função horária dos espaços, pois relaciona a posição de um móvel em um certo instante de tempo. Agora, vamos aprender a ler cada uma das letras dessa expressão matemática que representa a função horária da posição. O S representa a posição final do móvel em um instante t. O S0, a posição inicial do móvel. O V, a velocidade escalar do móvel. E o T, o intervalo de tempo. Agora, vamos para um exemplo. Um móvel em movimento retilíneo uniforme tem função horária igual a S é igual a 6 menos 2t. Determinar, letra A, posição inicial da partícula e a velocidade escalar do móvel. Inicialmente, vamos escrever a expressão matemática geral da função horária da posição. Agora, vamos colocar logo abaixo a função horária do movimento. Voltamos à pergunta. Determinar a posição inicial da partícula. Qual é a posição inicial da partícula? Ela é representada pela essa expressão S0. Logo, a posição inicial da partícula é 6 metros, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. E agora, e a velocidade escalar do móvel? A velocidade escalar é representada por v. Logo, a velocidade escalar do móvel é menos 2 metros por segundo. Por que eu coloquei o valor negativo? Porque na expressão dessa função horária do movimento é indicado pelo sinal negativo. Vale ressaltar que o móvel, então, está trafegando no sentido contrário da trajetória, ou seja, da direita para a esquerda. Logo, o valor, por ser negativo, é um movimento retrógrado ou regressivo. Letra B. Determinar a posição da partícula no instante 5 segundos. Então, no instante igual a 5 segundos,
A posição será, temos a expressão matemática na geral da função horária da posição, e agora vamos substituir pelos valores que conhecemos. Então, fazendo as operações matemáticas, vamos achar o valor de menos 4 metros. Então, essa será a posição da partícula no instante igual a 5 segundos. Agora, a letra C. Determinar um instante em que a sua posição é 2 metros. Na posição igual a 2 metros, o instante será, utilizando a expressão matemática da função horária da posição, substituindo os valores, pelo que eu tenho conhecimento de acordo com os dados no enunciado, e fazendo aí as operações matemáticas, eu vou achar que o instante em que sua posição é de 2 metros é de 2 segundos. Gráfico de posição versus tempo. A função horária das posições do movimento retilíneo uniforme é do primeiro grau. Bem, observe que nesse primeiro gráfico a reta é inclinada para cima. Isso significa que a velocidade do móvel é positiva, pois as posições da partícula vão crescendo com o passar do tempo. Dizemos que o movimento é progressivo quando isso acontece. Já no gráfico à direita, a reta está voltada para baixo, o que significa que a velocidade do móvel é negativa. Nesse caso, o movimento é dito regressivo ou retrógrado. A inclinação do gráfico posição versus tempo representa a velocidade. A tangente do ângulo α é numericamente igual à velocidade do móvel. A tangente do ângulo α é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas sabemos que a tangente é numericamente igual à velocidade, então substituindo os valores, o cateto oposto é meu ΔS e o cateto adjacente é meu ΔT. Então, velocidade é igual à distância total percorrida sobre o intervalo de tempo. Vejamos um exemplo. Então, temos esse gráfico da posição em quilômetro versus o tempo em hora. Então, se eu quero saber, por exemplo, a velocidade, eu sei que é ΔS sobre ΔT. ΔS representa a posição final menos a posição inicial, e o ΔT, o tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos substituir esses valores. Então, 500 km menos 100 km sobre 4 horas menos o tempo inicial, que é zero, no instante zero. Fazendo as operações matemáticas, eu vou achar o valor de que a velocidade é 100 km por hora, ou fazendo isso em um sistema internacional de unidades, equivale a 27,8 metros. Vejamos um exemplo. Observe o gráfico da posição em função do tempo. Se eu quero saber a velocidade, eu sei que ela é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS representa a posição final menos a posição inicial. ΔT, o tempo final menos o tempo inicial. Substituindo os valores e realizando as operações matemáticas, eu obtenho o valor de 100 km por hora, ou escrevendo no Sistema Internacional de Unidades, que equivale a 27,8 metros por segundo. Logo, esse resultado condiz com a representação gráfica. Agora vamos supor que o tempo fosse de 2 horas. Então, realizando as operações matemáticas, vamos encontrar uma posição final de 300 km. Se fosse de 3 horas, a posição final seria de 400 km. E se o tempo fosse de 4 horas, a posição final seria de 500 km. Voltando ao resultado que está na tela, a posição final é 200 km, caso se no enunciado da atividade estiver pedindo o Sistema Internacional de Unidades, então deve ser colocado 200.000 metros, ou em notação científica, 2 vezes 10 elevado a 5 metros. Em qualquer gráfico velocidade versus tempo, a área sobre a curva é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. Observe o gráfico de velocidade versus tempo abaixo. Analise qual é a figura geométrica representada em verde. Você concorda que é um retângulo? E qual que é a área de um retângulo? Então, a área de um retângulo é igual a base vezes a altura.
Para essa situação, temos a área do retângulo é igual à base, que nessa situação é representada por t, e a altura, que é representada por v. Mas velocidade vezes tempo é igual à distância total percorrida. Assim, em qualquer gráfico de velocidade versus tempo, a área sobre a curva é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. Agora, vamos dar início à semana 2 do PET Física, volume 2. Aceleração. No futebol, jogador e bola entram em movimento, param ou mudam de direção a todo instante. Aceleração é uma medida de quão rápido varia a velocidade de um corpo. A aceleração média pode ser calculada como a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. A expressão matemática está representada na tela, onde AM representa a aceleração média, ΔV a variação da velocidade, V a velocidade final, V0 a velocidade inicial, ΔT o intervalo de tempo, T o instante de tempo final e T0 o instante de tempo inicial. Em verde está representada a unidade de medida de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Exemplo: se a velocidade da bola variar de 20 metros por segundo para 30 metros por segundo em apenas 2 segundos, a aceleração média da bola foi de... Então, utilizando a expressão matemática da aceleração, substituindo os valores que temos conhecimento e realizando as operações matemáticas, obtemos o valor de 5 metros por segundo ao quadrado. Movimento acelerado é aquele no qual o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Para que isso ocorra, devemos ter velocidade e aceleração com o mesmo sinal. Exemplo: um motorista pisando no acelerador de seu carro. Temos o tempo de 0, 1, 2, 3, 4 horas e a velocidade de 10, 30, 50, 70, 90 km por hora. Observa-se que a aceleração é maior que zero. B. Movimento retardado. É aquele no qual o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Nesse caso, devemos ter velocidade e aceleração com sinais contrários. Exemplo: um carro freando até parar. Observe que nessa tabela, o tempo inicial o carro está com uma velocidade de 60 km por hora. Quando ele chega num tempo de 1,5, esse veículo, esse automóvel, ele para. E observa que a aceleração é menor que zero. Agora vamos para a semana 3 do PET Física, volume 2. Movimento retilíneo uniformemente variável. O movimento é denominado movimento variado se a velocidade varia no decorrer do tempo. Se no movimento de um corpo em intervalos de tempos iguais ele sofrer a mesma variação da velocidade escalar, dizemos que realiza um movimento uniformemente variado. Para que isso ocorra em qualquer intervalo de tempo, a aceleração escalar média deve ser constante, diferente de zero igual à aceleração escalar instantânea. Um resumo dessa definição está apresentado na tabela a seguir, onde temos o movimento retilíneo uniformemente variável, a sua trajetória é reta, a velocidade é variável e a sua aceleração é constante. Existem dois tipos de movimento retilíneo uniformemente variável. Primeiro, o acelerado, que é o tipo de movimento retilíneo uniformemente variável, em que o módulo da velocidade aumenta ao longo do tempo. Nesse movimento, a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sinal. O segundo tipo, movimento retilíneo uniformemente retardado, é o movimento retilíneo uniformemente variável, em que o módulo da velocidade diminui ao longo do tempo. Nesse movimento, a aceleração e a velocidade possuem sinais opostos. Função horária da velocidade. Podemos dizer que a aceleração escalar é igual à aceleração escalar média. Assim,
Temos essa representação dessa expressão matemática na tela. Considerando t inicial t0 igual a zero, temos a aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo. O v eu deixei em vermelho porque eu quero achar a função horária da velocidade. Logo, eu tenho que isolar esse v. Logo, eu tenho que v é igual, representado pela velocidade final do móvel no instante t, e o v0, a velocidade inicial, mais a aceleração média vezes o instante de tempo final. Em verde estão representadas as unidades de medida de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Função horária da posição. Observe no gráfico a seguir que a velocidade inicial é diferente de zero. Esse gráfico representa um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Vale ressaltar que a área sobre a linha no gráfico velocidade versus tempo nos dá a distância total percorrida, ΔS. Portanto, ΔS é igual a S1 mais S2. Observa que em S1 a figura geométrica é um retângulo. Logo, a área de um retângulo é base vezes altura, sendo representado nesse caso por velocidade inicial, que é a altura, vezes o tempo, que é a base. E em S2, a minha figura geométrica é o triângulo. Vale lembrar que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Nessa situação, então temos que a base é representada pelo tempo, que eu esqueci de colocar, estou colocando agora, vezes a minha altura, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, sobre 2. Substituindo as expressões matemáticas de S1 e S2, temos que ΔS é igual ao produto de velocidade inicial e tempo, mais tempo multiplicado a velocidade final menos velocidade inicial sobre 2. Mas a velocidade final menos a velocidade inicial é igual ao produto da aceleração vezes o tempo. Substituindo na expressão, temos a expressão matemática dessa forma. Multiplicando t vezes t, vai dar t ao quadrado. Vale lembrar que ΔS é a posição final menos a posição inicial. Se eu quero isolar essa minha posição final, logo a expressão matemática se tornará de acordo com a função horária da posição. Observação. A relação entre as variáveis s e t é do tipo y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Trinômio do segundo grau, que o estudante aprende na disciplina de matemática, no qual y corresponde a s, x corresponde a t e a maiúsculo é igual a meio de a, que representa a aceleração nesse caso. B é igual a velocidade inicial e c a posição inicial. Cada termo da função da posição é representado dessa forma. O S, a posição final do móvel em instante t. O S0, a posição inicial do móvel. O V0, a velocidade inicial. O T, o instante de tempo final. E o A, que é a aceleração média. Em verde está representada as unidades de medida de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Equação de Torricelli. Essa equação que relaciona a velocidade com o espaço percorrido pelo corpo em um movimento uniformemente variado. Podemos obter essa equação da seguinte forma. Função horária da posição, representada como sendo a equação 1. Função horária da velocidade, sendo representado pela equação 2. Isolando o valor de t na segunda equação e substituindo na primeira, temos tempo é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre a aceleração. Substituindo esse termo na primeira equação, então temos essa outra expressão matemática. Eliminando os parênteses e reduzindo ao mesmo denominador, obtemos a seguinte equação, que é a representação da equação de Torricelli.
Os termos dessa equação de Torricelli é representada por v, a velocidade final do móvel no instante t, v0, velocidade inicial, a aceleração média, ΔS, a variação da posição. Em verde estão as unidades de medida de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Deixo nessa parte o resumo das equações abordadas no movimento retilíneo uniformemente variado. Temos então a função horária da posição, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Agora vamos estudar sobre queda livre. Queda livre é o movimento somente na direção vertical. Aristóteles afirmou que ao deixarmos cair uma pedra em uma pena, a pedra cai mais depressa. Entretanto, podemos mostrar que isso se dá porque o ar exerce um efeito retardador na queda de qualquer objeto, e que este efeito exerce maior influência sobre o movimento da pena do que sobre o movimento da pedra. De fato, se deixarmos cair a pedra e a pena dentro de um tubo, do qual se retirou o ar, ou seja, foi feito vácuo no tubo, verifica-se que os dois objetos caem simultaneamente, como afirmava Galileu Galilei. Galileu chegou às seguintes conclusões. Primeiro, as distâncias percorridas em queda livre são proporcionais ao quadrado dos tempos gastos em percorrê-las. Isto é, a função horária das posições é do segundo grau. Segundo, todos os corpos, independentemente de sua massa, forma ou tamanho, caem com aceleração constante e igual. Nessa charge, temos a seguinte indagação. O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Aí o menino responde, acha que sou bobo? É claro que pesam a mesma coisa. Depois, e agora, o que chega primeiro no chão? Uma bola de chumbo ou uma de algodão? Nessa próxima sequência, mostra um senhor abandonando 2 objetos. Conta a história que Galileu Galilei foi o primeiro cientista a derrubar a ideia de que os corpos mais pesados caem mais rápido, quando ele supostamente realizou um experimento na Torre de Pisa, a torre inclinada na Itália, onde deixou cair 2 objetos de massas diferentes e verificou que eles caíam com a mesma velocidade. Vale saber que a aceleração da gravidade ao nível do mar tem um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado e diminui com a altitude. A aceleração da gravidade varia quando se passa do equador, 9,78 metros por segundo ao quadrado, para o polo, 9,83 metros por segundo ao quadrado. Apesar disso, costuma-se, para efeitos de cálculos, considerar-se 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos falar agora sobre lançamento vertical para cima. Um corpo lançado verticalmente para cima realiza durante a subida um movimento retilíneo uniformemente retardado, pois o módulo de sua velocidade diminui no decorrer do tempo. Sobre o lançamento vertical para baixo, um corpo lançado verticalmente para baixo realiza um movimento retilíneo uniformemente acelerado, pois o módulo de sua velocidade aumenta no decorrer do tempo. Agora vamos falar sobre um breve conceito de física da semana 4 do PET Física, volume 2. Gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. A partir desse momento será relacionado graficamente a posição, a velocidade e a aceleração com o tempo. A. Velocidade em função do tempo. Temos 2 casos. Primeiro, a aceleração positiva. Repare que a função horária das velocidades é do primeiro grau. Logo, o gráfico de velocidade versus tempo é uma reta como está sendo indicada. Se a aceleração é positiva, então a reta é inclinada para cima. E nesse caso, a função é crescente. Segundo caso, a aceleração é negativa. Sendo assim, a inclinação da reta será para baixo. Neste caso, a função é decrescente. Como já foi mencionado no movimento retilíneo uniforme,
A área sobre o gráfico nos fornece a distância percorrida pelo móvel. Além dessa propriedade, pode-se demonstrar que a inclinação da reta representa a aceleração do móvel. Propriedade. Primeiro, a área limitada pelo gráfico representativo e pelos eixos coordenados entre os instantes 0 e t1 é igual ao valor numérico do espaço percorrido pelo corpo entre esses instantes. No gráfico à esquerda de velocidade em função do tempo, observa-se que a velocidade aumenta. Assim, a área do trapézio é igual à distância total percorrida sendo maior que zero. No gráfico à direita, velocidade versus tempo, observa-se que a velocidade está diminuindo em relação ao tempo. A área do trapézio, nesse caso, é igual à distância total percorrida menor que zero. Segunda propriedade. A tangente do ângulo α é numericamente igual à aceleração do móvel. Vale lembrar que a tangente de um determinado ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para essa situação, a tangente de α é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, mas a tangente de α é igual à aceleração. Assim, a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. B. Posição em função do tempo. A função horária das posições do movimento retilíneo uniformemente variado está expressa matematicamente na tela. Observe que é uma função de segundo grau, logo o gráfico representativo é uma parábola. Temos então o gráfico da posição em função do tempo, onde que, graficamente representado, à esquerda a aceleração é negativa e à direita a aceleração é positiva. Observação. A abscissa é ordenada do vértice da função quadrática y igual a x ao quadrado mais bx mais c são dadas por xv, a abscissa do vértice, é igual a b sobre 2a, isso negativo, e yv, que é a ordenada do vértice, é igual a menos delta sobre 4a. Vale mencionar que uma das formas de calcular a função quadrática é por meio da fórmula de Bhaskara. C. Aceleração em função do tempo. No gráfico da aceleração, a área A, rachurada, mede numericamente a variação de velocidade entre os instantes t1 e t2. Para este gráfico de aceleração versus tempo, a aceleração é constante e maior do que zero. A área é igual à variação de velocidade e sendo positiva. Já, para este outro gráfico de aceleração versus tempo, a aceleração é constante, porém negativa, é menor do que zero. Assim, a área representada em verde rachurada, que representa a variação da velocidade, essa variação da velocidade será negativa. Em resumo, é informado todas as propriedades dos gráficos da cinemática da seguinte forma. Para todo gráfico de posição em função do tempo, a inclinação desse gráfico representa numericamente a velocidade. Para todo gráfico de velocidade em função do tempo, a sua inclinação é igual à aceleração. Assim, a área representa a distância total percorrida. Para todo gráfico de aceleração em função do tempo, a área representa a variação da velocidade. Nesse momento, eu informo as referências bibliográficas que foram o Plano de Estudo Tutorado do Primeiro Ano do Ensino Médio, volume 2, e mais 4 livros de Física do segundo ano do Ensino Médio, e mais um livro de Física do Futebol, Mecânica. Nesse momento, eu expresso meu muito obrigado. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento. E se gostou, dê o like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!